maravilha, que preciosidade. O povo de Deus congregado na presença do Senhor, nosso Deus e Pai. Eu penso que alguns de vocês já viram o belíssimo trabalho que o presbítero Néder, juntamente com Jonathan, o filho, fizeram da arte ali que foi colocado ali na entrada do nosso espaço de culto a Deus, falando da missão da IPG2, e o primeiro pilar da IPG2 é adorar. E lá está escrito que o nosso culto é trinitário. Nós adoramos o Deus o Pai, o Deus o Filho e o Deus Espírito Santo. E esse hino contempla as três pessoas da Santíssima Trindade. Louvado seja Deus, que a Santíssima Trindade se agrade de nós nessa noite, e sentado aos pés do Senhor Jesus, e aguardando do Espírito Santo, nós sejamos instruídos nessa noite para a glória de Deus o Pai. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo de número 3, versículo de número 19. Nesse mês de fevereiro nós temos trabalhado uma exposição temática sobre a doutrina do arrependimento. Nós temos intercalado a exposição de um modo sistemático, estruturando a doutrina, mostrando alguns aspectos, não todos, da doutrina, mas também, em algum momento, fazendo a exposição de um texto que contempla de modo mais denso essa verdade. Hoje nós vamos trabalhar de um modo sistemático, pontuando 3 pecados dos quais nós precisamos nos arrepender. Eu sei que você, talvez, por que não mais, pastor? Porque eu quero destacar esses 3 que são pecados comunitários. Então veja comigo, o capítulo 3, versículo 19, diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Você pode repetir esse texto comigo, por favor? Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Senhor Deus, Deus bendito, Deus grandioso, na Tua presença nós estamos, e é muito bom estar aqui na Tua presença, na companhia dos santos. Os santos são eles os notáveis, nos quais nós temos neles o nosso contentamento, o nosso prazer de estar com eles. Mas, sobretudo, estar na Tua presença é algo delicioso, porque na Tua presença há plenitude de alegria, delícias perpetuamente é o que está escrito na Tua palavra, e a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se nessa noite adentrou alguém aqui entristecido, que essa alegria, que é a nossa força, invada o coração deste querido irmão, dessa querida irmã, desta família, dessas pessoas que aqui estão, e nos dê a disposição para ouvi-lo atentamente, com disposição de ouvidos, mas também de coração, em o nome do Senhor Jesus. Exalte o Teu Filho nessa noite, e que o Teu Espírito atue em nós, nos santificando, nos convencendo, nos levando ao arrependimento, para que possamos progredir em santificação para a glória do Senhor nosso Deus e Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Precisamos nos arrepender, é o tema da nossa mensagem nessa noite. O arrependimento, irmãos, o arrependimento verdadeiro, aquele que foi ensinado pelos profetas, pelos apóstolos e pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelos pais da igreja, e que nós encontramos na Escritura, acontece, e é preciso acontecer no início da nossa conversão. Quando somos regenerados, Deus também nos confere a dádiva do arrependimento, nos habilita para tal, e nós nos arrependemos e nos voltamos para Deus, tendo a compreensão de quem Ele é, da sua beleza, da sua glória, e passamos a admirá-lo e a amá-lo, como Ele exige de nós. Também temos uma compreensão de quem são as pessoas à nossa volta e damos o verdadeiro valor que é acreditado a essas pessoas à luz da Bíblia. Mas também, se por um lado o arrependimento verdadeiro acontece nesse início da caminhada, dessa relação com Deus, acontece e precisa acontecer durante a caminhada para a santificação. No início, ele é o princípio, a demonstração de um fruto de uma nova vida com Deus.
E na jornada, aqueles que já são convertidos, que já têm nova vida em Cristo, precisam se arrepender durante a jornada para a santificação. É por isso que nós temos um tempo, para ter um tempo de contrição, de confissão, para você não se esquecer de quem você é, para você fazer um autoexame, olhando para dentro de si, e apegando-se à graça de Deus e aguardando nele a restauração. Nós devemos nos arrepender, portanto, constantemente. Constantemente. Martinho Lutero, ele compreendeu muito bem esse ponto citado, dessa necessidade constante de arrependimento. De modo que no conjunto de suas 95 teses, ele disse, abre aspas, quando nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo disse, arrependei-vos, ele queria dizer que toda a vida dos que creem deve ser uma vida de arrependimento. Disse o monge, o reformador alemão Martinho Lutero. Interessante essa compreensão dele. Isso revolucionou tudo o que estava acontecendo naquele período que vinha já de muitos séculos, classificado como o período da Idade Média. E isso fez com que a igreja voltasse para Deus a partir da pregação do Evangelho. A nossa confissão de fé diz o seguinte: os homens não devem se contentar com um arrependimento geral, genérico, mas é dever de todos procurar arrepender-se particularmente de cada um dos seus pecados. Eu sei que às vezes nós temos aquela pressa na nossa confissão, né? Aqueles que voltam talvez de uma jornada de trabalho e chegam cansado e tombam na cama e nos braços do edredom e daquele travesseiro confortável, talvez ali quando o sono está embalando, Senhor, me perdoa os meus pecados, todos os meus pecados do dia, né? Faz uma oração mais genérica. E eu penso que Deus escuta, Deus é misericordioso, mas também é dever, assim que nós entendemos teologicamente, de acordo com os nossos símbolos de fé, que é necessário fazer uma confissão particularizada, de modo mais específica, nós precisamos confessar os nossos pecados. Diríamos também que o arrependimento deve acontecer de modo individual, mas também de modo coletivo, comunitário. Nós precisamos nos arrepender de modo individual. Eu preciso me quedar diante de Deus e confessar os meus pecados ao Senhor Deus, me arrepender dos meus pecados e contar com o seu favor que nos é concedido em Cristo. Mas em alguns momentos nós precisamos, como igreja, coletivamente, a liderança, os liderados, as crianças, os adultos, todos nós, precisamos botar a nossa boca no pó e nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos nos arrepender do quê? E talvez você diga, do pecado, pastor, é óbvio. Sim, mas aí é mais genérico. É mais genérico, né? Você está certo, mas isso é mais genérico. Todavia, nós precisamos nos arrepender de modo específico, dar nome aos pecados. Além disso, o pecador precisa, ou a igreja precisa se arrepender de modo particularizado. J. Packer, ele falando sobre isso, ele diz assim, saber exatamente o que precisa ser deixado de lado é parte da realidade do arrependimento. Eu vou repetir o que J. Packer, um teólogo anglicano britânico, disse. Saber exatamente o que precisa ser deixado de lado é parte de sua realidade, ou da realidade do arrependimento. Hoje eu quero especificar 3 pecados dos quais precisamos nos arrepender como igreja. Precisamos nos arrepender como igreja do pecado do orgulho. Precisamos nos arrepender como igreja do pecado da frieza espiritual. E precisamos nos arrepender do pecado da desobediência, e eu quero destrinchar isso de modo sistemático. No texto que nós começamos aqui, eu vou pautar o nosso primeiro ponto, o pecado do orgulho. Capítulo 3 de Apocalipse, eu quero que você que conheça o texto, e eu já disse na introdução que o meu propósito não é me ater a essa perícope. Eu quero pegar essa expressão e esse entendimento bíblico e chamar-nos a essa particularidade do arrependimento necessário no que tange ao orgulho. Vejam o que diz o texto
a partir do versículo 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, preste atenção, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejas manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te, diz a palavra de Deus. Queridos irmãos, essa igreja, ela tem uma demonstração, dentre outras características que o Senhor pontuou aqui, que mostra o seu traço aflorado de orgulho. De orgulho. De orgulho. Pois só uma comunidade orgulhosa é capaz de gestar no seu coração, na sua alma, esse tipo de conclusão: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Quem pode, em sã consciência, chegar num determinado momento da sua existência, como igreja, como povo de Deus que foi alcançado pelo Evangelho, e dizer que está enriquecido, que está pleno, que não precisa de coisa alguma e nem de ninguém? Isso é uma clara demonstração de orgulho que floresceu no coração de alguém que se esqueceu de onde estava, quem era, e o que Deus fez para alcançar e conferir lá uma identidade nova em Cristo. E com o tempo, então, isso foi como que ficando sufocado, de modo que, ainda que não verbalizado, mas lá dentro do coração, dentro da própria alma, existe uma voz: eu não preciso de nada, nem de ninguém, nem de coisa alguma, porque eu me basto, onde eu cheguei, o que eu conquistei, tudo isso resolve a situação de quem eu sou. Por que eu vou precisar de alguém? Por que eu vou demonstrar que eu, nessa atual conjuntura, eu preciso de Deus, se eu tenho tudo? Se eu me basto a mim mesmo? Então, isso, irmãos, é uma demonstração de orgulho. Agora, vejam vocês que o Senhor se dirige a essa igreja dizendo: conheço as tuas obras, que nem és quente, que nem és frio, nem quente. Haviam duas cidades em torno da cidade de Laodiceia, e uma tinha águas frias, refrescantes, saborosas, gostosas para serem bebidas, para saciar a sede do povo. Numa outra cidade vizinha, tinha águas termais. Talvez alguma coisa parecida com Caldas Novas e cidades vizinhas dessa região. E servia então como uma espécie de terapia. As pessoas iam ali para cuidar da sua saúde. E veja só que, portanto, nem frio nem quente naquele contexto eram dois extremos utilitários. Úteis. Frio era ser útil, era ser importante, era ser relevante. E quente também, ao passo que a água dessa cidade eram águas mornas. Experimente tomar águas mornas. Eu sei que tem receitas aí para você emagrecer, né? 7 dias para você tomar um copo de água morna pela manhã com limão e vinagre, e você vai perder 15 quilos. Esses dias eu até pensei em fazer, mas falei: se isso fosse assim mesmo, o povo estaria quase que voando. Uma igreja cujos membros são orgulhosos é uma igreja irrelevante. Uma igreja que bate no seu próprio peito como comunidade e fala: não precisamos de nada. Nós temos um bom tempo, nós temos boa música, nós temos bom aparelho de som, nossos professores são excepcionais, nós temos recursos, nós temos isso, nós temos aquilo, nós não precisamos de nada. E nós não precisamos, na verdade, nem de orar. Sabe por quê? Porque vejam onde nós chegamos. Só que nós esquecemos quem eram os nossos pais. Quem veio aqui antes de nós, botou o joelho no chão, chorou e buscou o Senhor Deus, evangelizou, foi à obra e pregou. E nós chegamos onde chegamos por conta de gente que chorou e que era humilde neste lugar.
Só que nós chegamos na nossa geração e nós fazemos um corte e esquecemos da nossa história. Eu fiquei feliz quando o Rônio falou que as nossas crianças vão saber quem é a identidade da IPG2, a sua origem, a sua história. A origem da igreja presbiteriana. A gente não pode esquecer dessas coisas. Porque senão a gente chega num determinado status institucional de igreja local e aí esse pecado floresce e sufoca a virtude que jamais deve sair da nossa vida, que é a humildade. Santo Agostinho diz que a humildade é o recipiente de todas as graças. Ao passo que o orgulho é aquele pecado com o qual Deus se coloca no nosso caminho para nos abater, para nos derrubar. O Senhor está dizendo, vocês são irrelevantes. Vocês não são frios, não servem para nada. Vocês não são quentes, vocês são mornos. E vocês estão me causando náuseas. Eu sinto náuseas de vocês. Porque vocês são orgulhosos, vocês são prepotentes. Vocês se esqueceram de quem vocês eram. Vocês se esqueceram qual era a condição de vocês. De perdidos, de miseráveis, de filhos da ira. Vocês se esqueceram. E, portanto, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Eu não aguento vocês. Vocês são irrelevantes. Ninguém que vem para estar com vocês encontra acolhida no meio de vocês. E se vem, não encontra refrigério. E se vem, não encontra aconchego. Por quê? Porque vocês são orgulhosos. E vocês precisam se arrepender desse pecado do orgulho. Uma igreja pode até ter um bom discurso teológico, um conjunto maravilhoso de doutrinas que deixe as pessoas maravilhadas e boquiabertas, como que percebendo, olha que conexão, como eles fazem isso, que maestria. Mas, se falta humildade, se impera ali o orgulho, essa igreja de nada serve. As pessoas podem até no primeiro momento ficar encantadas, porque esse negócio do discurso, ele provoca um certo prazer intelectual, sabiam? Vocês já ficaram assim, maravilhados com um determinado discurso teológico que você, uau, e aquilo promove um prazer intelectual, mas é árido, não desce, não efetua mudança no coração. De sorte que o Senhor está dizendo, olha, vocês não são frios e nem são quentes. Vocês são irrelevantes. Vocês são irrelevantes. Vocês estão aí, mas vocês não cumprem o papel para o qual vocês foram chamados. Vocês não cumprem o papel, vocês são orgulhosos. Vocês são orgulhosos. Ô irmãos, o nosso objetivo enquanto IPG2, e irmãos, como que Deus tem sido gracioso conosco, né? É verdade? Hein? Como que Deus tem sido gracioso conosco? A gente vê as coisas acontecendo e a gente, como conselho, a gente se reúne e fala, uau, é Ele. É Ele que está fazendo tudo isso. Essas coisas, esse sopro do Espírito trazendo vida, é coisa dele. Mas o nosso objetivo, hoje nós falávamos para as mulheres aqui na nave do templo, que o nosso objetivo é criar uma cultura de uma igreja que cuida. Essa é uma das nossas prioridades enquanto liderança, enquanto igreja. É por isso que a gente escolhe temas para a escola bíblica dominical. É por isso que a gente faz uma seleção no universo de professores que nós temos. Irmãos, nós temos cada irmão maravilhoso como professor, com boa didática, cada mulher especial para dar aula. E a gente fica, diante da montoeira de coisas que a gente poderia abordar, a gente fica tentando entender o que Deus quer para a gente. O que Deus quer nos tratar. Como que Deus quer nos treinar? Como que Deus quer nos municiar de conhecimento, de metodologia, de didática, para servir mais e melhor com eficiência e com excelência? Então, nosso objetivo é criar uma cultura de uma igreja que cuida, de pessoas que cuidam umas das outras. Porém, pense comigo, esse é nosso intento, e nós vamos seguir nessa linha. E nós vamos tratar desses assuntos, para criar essa cultura. Para a IPG2 ser reconhecida, não só pela sua música boa, não só pela sua nave do templo confortável que nós temos, louvado seja Deus por tudo isso. A gente quer, em cada coisa, manter o equilíbrio nas coisas. Em todas elas, se Deus nos deu,
se Deus nos habilitou, se Deus nos deu dons, se Deus nos deu recursos, se Deus nos deu talento, se Deus nos deu pessoas que podem fazer, nós queremos que todas essas coisas subam na mesma proporção, sem ser um pássaro ou como um pássaro com asa quebrada. Não, nós queremos, pela graça de Deus, avaliando aqui e ali. Mas pense comigo, o pecado do orgulho, ele pode ou ele necessita ser banido definitivamente. Por quê? Porque se eu ou você, se nós deixarmos com que o pecado do orgulho floresça, não é possível criar uma cultura do cuidado. Sabe por quê? Porque você sempre vai olhar com reserva. Eu não preciso. Eu não preciso. Eu já li esse livro. Eu ouvi o curso de teologia online do pastor A, do pastor B, da faculdade A, da modalidade EAD, e isso e aquilo. Então, irmãos, para nós avançarmos nessa cultura do cuidado mútuo, como igreja, nós precisamos banir, por meio do arrependimento, o pecado do orgulho. Porque o pecado do orgulho gera um senso equivocado de autossuficiência. Você nunca vai procurar a sua irmã se você é orgulhoso. Você nunca vai procurar o seu irmão se você é orgulhoso. Porque você vai achar, eu dou conta, eu resolvo, né? eu vou conduzindo a minha vida. E esse orgulho está fazendo com que os seus relacionamentos fiquem apodrecidos. Porque você não entendeu. Você talvez não verbalizou. Mas lá no fundo você está dizendo, eu não preciso de coisa alguma. Confesse o seu pecado de orgulho nessa noite. Confesse e abandone o seu pecado de prepotência nessa noite. Em o nome de Jesus. Vamos lidar seriamente com isso. De modo pessoal, individual, mas também comunitário. Como igreja nós precisamos fazer isso. Segundo, o pecado da frieza. Então volte à sua Bíblia no Apocalipse também, capítulo 2, e nós vamos ver isso. Pecado da frieza, capítulo 2. Eu vou ler do verso 1 até o verso de número 5, que diz assim: Ao anjo da igreja de Éfeso, em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se consideram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Caso não te arrependas. O pecado da frieza espiritual, da falta de paixão, de entusiasmo pelo Senhor e pelas coisas do Senhor. Agora veja só que paradoxo que existia no seio dessa igreja. A igreja, aquela igreja, a igreja de Éfeso. Uma igreja que nós lemos o seu nascimento lá no livro de Atos, no capítulo 19, uma verdadeira revolução espiritual naquela cidade. Nós diríamos, conforme a linguagem contemporânea, um verdadeiro avivamento aconteceu naquela cidade e fez com que aquela igreja nascesse, surgisse. As pessoas abandonaram seus pecados, voltaram-se para Deus, queimaram os seus livros que tratavam de artes mágicas, de feitiçaria. Tamanha era a mudança, a transformação, o arrependimento visto do ponto de vista dos frutos na vida daquela igreja. E essa igreja, irmãos, além do mais, ela foi pastoreada pelos melhores. Essa igreja foi pastoreada, Paulo pastoreou, Timóteo pastoreou, o apóstolo João pastoreou essa igreja, mas chega num determinado momento que o Senhor olha para essa igreja, e não faz tantos anos isso, porque é João que escreveu, né, João que recebeu a carta para ser endereçado a ela. Então veja, não tem muito tempo que essa igreja existe. Talvez ela fosse mais jovem do que IPG2, mas já estava experimentando esse estágio de frieza, de abandono de algo que é essencial, o amor. O amor. Então essa igreja, entretanto, dentro do paradoxo, daquilo que está sendo apontado como
um desvio como algo que o Senhor Deus não tolera e o que o Senhor Deus está chamando para o arrependimento, essa igreja era uma igreja dedicada ao trabalho. Imagina só. Essa igreja, diz o texto, que o Senhor Deus conhece o labor daquela igreja, trabalho, dedicação, zelo com as coisas que era preciso serem realizadas. Além disso, era uma igreja que perseverava, era uma igreja que tinha firmeza doutrinária, diríamos que era uma igreja ortodoxa, porque ela não tolerava os homens maus, aqueles que se julgavam e que se diziam apóstolos. É um conjunto de coisas, mas de repente o Senhor vai olhar para aquela igreja e vai mostrar que tudo aquilo havia entrado numa espécie de estágio de mecânico, um estágio mecânico. Se faz, se trabalha, se procede como crente, mas não tem a prática do dia a dia que deveria ter, com o coração encharcado, tanto como era no início, que diz respeito ao amor. Então essa igreja agora não era reconhecida mais pelo fruto do primeiro amor. Vocês abandonaram o primeiro amor. Veja só que o texto vai dizer: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. É um negócio deliberado. 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 Não é uma coisa que foi como que num vaso e que está escoando gota a gota, gota a gota, até acabar a água que está num vaso. Não. Deliberadamente ela abandonou o primeiro amor e continuou fazendo as coisas ordinárias de vida cristã, se encontrando, como nós estamos aqui, efetuando o trabalho da comunidade, fazendo isso, fazendo aquilo, perseverando, se portando como um crente. Mas o Senhor olhava para as motivações e para o coração daquela igreja e falava: vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês abandonaram o primeiro amor. Pense numa relação conjugal que começa lá naquele primeiro momento de namoro, que avança para o noivado, que culmina com o casamento, cheio de romantismo, de coisas, de declarações, das coisas maravilhosas, e casa-se, e lá pelas tantas, avaliando o histórico, o marido olha para aquela esposa e fala: essa mulher é uma mulher que tem uma conduta ilibada. Não há espaço, não há nenhuma queixa contra a sua fidelidade, ela cumpriu com zelo, ela cuidou dos nossos filhos, ela deixou a nossa casa arranjada, está tudo belezinha. Mas de repente essa mulher chega depois de 40 anos para o marido, em algum momento da existência da relação, e diz para o marido: olha, eu estou com você, mas eu não te amo mais, eu não te amo. Como é que ficaria para esse marido? Como ele receberia isso? Do que adianta a casa arrumada, sala enfeitada, o sofá todo bonito, com almofadas e tudo mais, com enfeites, com aroma, com cheiro, se não há amor na relação? Se não há amor na relação, nenhuma situação assim, numa situação assim, algo precisa ser mudado imediatamente. Você abandonou o primeiro amor, diz o Senhor. Tudo isso que você faz tem o seu valor. Trabalho, perseverança, a firmeza que vocês têm, a ortodoxia doutrinária que vocês têm, mas faltou aquela chama, ela se apagou. Vocês abandonaram. Vocês abandonaram. Vocês abandonaram. Você se lembra do início da sua caminhada? Da sua paixão pelo Senhor? Do seu apego pela Escritura? Você se lembra que quando você lia, na linguagem do Carlos, um pedacinho do versinho, você chorava? Se deparava com a declaração de amor ou uma promessa de perdão, e lembrando quem você era, e os olhos marejavam, e você ficava uau. E você se lembra que você foi aprendendo teologia, e ao invés do seu coração ficar mais terno, mais humilde, mais manso, mais pastoreável, você percebeu como você foi ficando endurecido? Como você foi usando a teologia para ficar como que fazendo equação matemática, 2 e 2 são 4, como se a relação com Deus fosse marcada assim. E você foi tentando como que colocar Deus numa caixinha teológica. Não, fora disso Deus não faz, fora disso não pode. E você não chora mais, você não se emociona mais. Você se lembra que você vinha para os cultos
e as canções que enalteciam a pessoa de Deus, seus atributos, seus feitos, essas coisas como nós cantamos aqui agora há pouco, eu encontrava com a irmã que saía nessa direção, e falando no altar da adoração, Jesus, Filho de Deus, e os olhinhos dela estavam marejados. Eu falei, olha só como que isso mexe, como que falar que o Filho de Deus morreu na cruz, fez isso para nos salvar, fez isso para nos livrar da perdição. Agora você se lembra que depois de um tempo, você vem para o culto e para a liturgia, e você, em algum momento, você cruza os braços para ficar vendo se encontra um defeito na letra da música? Eu quero ver se tem um defeito. Olha lá, faltou uma crase lá, faltou uma crase. Você ficou chato. Você ficou chato, você não chora mais, você não participa mais com o povo de Deus, você não lê a Bíblia mais com entusiasmo, você não evangeliza mais com entusiasmo, você não ora mais, você não faz mais aquelas declarações para o Senhor, você não diz mais para o Senhor oração, Senhor, pode até faltar o oxigênio, mas que não falte a minha presença, você não faz isso mais, você perdeu o primeiro amor. Você virou um crente mecânico, você vem, mas você não tem entusiasmo, não tem mais chama. Eu quero te dizer nessa noite, o Senhor está com saudade de você. Volte a fazer as mesmas declarações e outras mais, sinceramente, com admiração de quem Ele é, como você tinha admiração de outrora. Como é que pode a gente avançar no conhecimento teológico doutrinário e ficar seco e árido? Deveria ser o contrário. Precisamos nos arrepender da frieza espiritual. Precisamos nos arrepender, em primeiro lugar, do pecado do orgulho. Tem gente aí comigo, louvado seja Deus. Segundo, pecado da frieza. Em terceiro lugar, o pecado da desobediência. E eu vou dizer, especificar o que é isso. O que eu quero dizer com isso? Então vá para o Evangelho de Jesus, capítulo 28, versículo 18 a 20, por favor. Mateus, obrigado, Carlos. Mateus, aí não dá, né, irmãos? De vez em quando o meu pastor, amigo, reverendo Robson, falou assim, de vez em quando você dá uma cochilada, não cita o texto, né? A gente fica, e onde está, né? Então é Mateus. Mateus, capítulo 28. A igreja, por gentileza, pode ler esse texto para mim? Para a gente ouvir e se ouvir. Capítulo 28, 18. Diz assim, Jesus... Que maravilha, que maravilha. Sabe por que o Evangelho chegou até nós? E hoje o Rony mostrou aqui uma imagem, uma foto, alguma coisa do tipo. Porque as pessoas, de fato, criam e levavam a sério este imperativo, esta ordem, este mandamento. Simon veio e ele viveu poucos anos aqui nessa terra, aqui no Brasil. Ele ficou encantado, ele escreveu no seu diário, que quando ele chegou em Copacabana, que ele viu a Baía de Guanabara, quando ele viu o vislumbre do Rio de Janeiro, ele fica maravilhado e ele prega o Evangelho, ele prega para crianças, ele ensina as crianças. E hoje nós somos Igreja Presbiteriana do Brasil, porque um homem obedeceu o que está escrito aqui. Ele levou a sério. Ele levou a sério. E daqui, irmãos, nós precisamos rememorar quem está falando aqui. Precisamos entender quem deu a ordem. Quem deu a ordem? Ele é o Senhor. Ele é o Rei. Ele é Deus, exaltado, vencedor, que venceu a morte, que venceu o diabo e seus demônios, que venceu o pecado por nós, para conquistar para nós eterna redenção, para nos presentear. E uma vez que presentei a igreja, ele fala assim, conte isso para outras pessoas precisam ouvir sobre o meu amor. Outras pessoas que estão debaixo do cativeiro, que estão aprisionadas, que estão algemadas, que estão acorrentadas, que são escravas do pecado de si mesmas e do mundo, elas precisam ouvir. Então eu quero que vocês vão ao mundo
e deem a notícia, conte às pessoas sobre o meu amor, sobre o que Deus fez, o meu Pai fez por meio de mim, para que elas pudessem ter salvação e fossem redimidas e perdoadas. Quem é Ele? É o Senhor. Ele é o Rei da glória. Ele é o Deus exaltado acima de tudo e todos. Entretanto, nós desobedecemos essa ordem. Qual foi a última vez que você pregou o evangelho para alguém? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez diante das muitas oportunidades e pessoas que Deus colocou diante de você? E você viu claramente, e você já passou por aquelas experiências do catucão do Espírito Santo de Deus, que você está ali e você entende que é para falar e de repente você quer se esquivar, você fala, não, mas olha a cara do camarada, se eu falar, eu acho que... Já passou por isso? E o Espírito vai catucando a sua consciência. Eu já passei por isso diversas vezes, várias vezes. E algumas vezes eu quis me esquivar. Uma vez eu estava, se não me engano, no 12º andar. Entrei na casa da irmã que fui visitar, o marido não era crente. E quando eu entrei, o Espírito Santo ministrou meu coração. Fale para ele. Eu sei que você acha estranho esse negócio presbiteriano falar isso, né? Eu falei, mas Senhor, estou na casa do camarada. E aquilo foi ficando difícil e eu fui querendo me esquivar. E teve uma hora eu falei, vou falar então. Aí comecei a falar. O cara deu um grito, que eu pensei, ele vai me jogar. Minha esposa se lembra disso, ele vai me jogar lá embaixo. E eu não arredei, não. E eu fiquei ali e falei, olha, Senhor, o que o Senhor me arrumou aí? Olha o que o Senhor me arrumou. Eu estou tentando obedecer ao cara, o cara está furioso, o cara fechou a feição do cara. Ficou com a testa enrugada assim, bravo, furioso, parecendo que estava endemoniado e talvez até estivesse mesmo. E de repente eu mantive ali, né, as pernas trêmulas, mas na força do Espírito Santo de Deus, não abri mão do que eu tinha falado. E ele foi abaixando, baixando. E depois desejava me ouvir outras vezes, em outras ocasiões. Não é fácil. Mas nós temos desobedecido à ordem do grande rei. Temos desobedecido, irmãos. Nem os nossos familiares, laços familiares que nós temos, muitos deles nem ouviram dos nossos lábios que o Senhor Jesus é redentor de todo aquele que nele crê. A gente não fala. Familiares nossos estão indo para o inferno, estão perdidos, cada vez mais distantes de Deus, são vizinhos, são colegas de trabalho, são colegas com os quais nós estudamos, e nós cerramos os lábios. E não damos a boa notícia para aqueles que precisam ouvir, como nós precisávamos ouvir, e fomos alcançados com o eco dessa voz poderosa que nos transformou um dia. Quando você olha para a história de Jonas, como você reage? Deus chega para Jonas e diz assim, levanta-te, vai para Nínive. E aí você conhece a história, o capítulo 1, o que é que ele faz? Ele levanta, mas não para cumprir o que Deus mandou cumprir. Ele vai para uma outra direção. E você olha para aquela história e você censura Jonas. Eu censuro Jonas. Você faz isso também? Como é que pode um profeta? O cara está se esquivando. A gente censura. E se Jonas, né, nessa dimensão temporal tivesse diante de nós, talvez nós passaríamos um sermão nele, uma descompostura em Jonas. Como você reage? Com acusação. Mas como você reage à sua postura quanto ao mesmo tema? O tema é o mesmo. Você só não está sendo chamado para pregar para os ninivitas porque eles não existem mais. Você não fica constrangido. Você não fica constrangido. Deus deu uma missão para a igreja. A missão é minha, a missão é sua. A ordem é clara, a missão é para toda a igreja, o evangelho todo para todas as pessoas do mundo. Mas nós não ficamos constrangidos, porque ficamos o ano inteiro sem falar de Cristo para as pessoas. Não falamos. Por diversas razões, temos
muitas justificativas. Eu não sei falar, eu não tive treinamento, eu não fiz curso, eu não fiz teologia, e isso, e aquilo outro, eu sou tímido. E tem um tantão de coisas que a gente cria para dizer por que a gente está desobedecendo a ordem do rei. Jonas sim foi desobediente, mas eu olho para mim e falo, não, mas eu cumpro com o meu protocolo curricular dominical de ir à igreja. Mas fica a semana toda. O cara trabalha do seu lado, a moça trabalha do seu lado. Nunca ouviu dos seus lábios, nem que você é crente. Temos que nos arrepender. Temos que nos arrepender. Quando eu cheguei para o reverendo Hernandes Dias Lopes, falei, pastor, Deus está me chamando para ser pastor. Ele falou, é? Tá, aí ele começou uma didática que é longa, a história é longa, então eu não conto para vocês tudo aqui. Uma hora, se quiser, vir na minha sala, tomar um café comigo para ouvir, eu conto para você os detalhes. Aí ele falou, tem aquele morro lá. Jaburu é o nome do morro, em Vitória. Nós temos um projeto social lá com crianças. Suba aquele morro. Linguagem do Hernandes, vocês que conhecem a linguagem dele, escrita e falada, né? Adentrem todas as vielas, isso é coisa dele, né? Adentre as vielas do morro e evangelize aquele morro. Depois você volta para a gente conversar. Hoje tem alguns colegas, algumas pessoas que às vezes surgem, a gente fica maravilhado no conselho quando chega alguém que está dizendo que Deus está chamando, que leu alguns artigos, alguns livros, ouviram alguns sermões, mas nunca evangelizaram ninguém, quer ser pastor. Nunca falou de Jesus para ninguém. É preciso, irmãos. Sabe por quê? É preciso contar, porque é uma ordem. Sabe quem é o maior interessado? Eu quero te dar uma dica aqui bíblica. Se você talvez se julga impotente, nós somos mesmos, frágeis, limitados. Se você fala assim, pastor, não dou conta. Eu quero te dizer nessa noite que o maior interessado que alguém escuta o evangelho é o próprio Deus. E para isso Deus deixou à nossa disposição o poder. O poder do Espírito Santo está à disposição da igreja. O Espírito já veio. E se você diz, Senhor, essa semana eu quero falar do evangelho, pesa sobre mim, sobre os meus ombros, o dever, a responsabilidade. E eu sei que o Senhor quer isso. Então me dê ousadia, me dê coragem, me dê poder para eu falar. Sabe o que vai acontecer? Deus vai te dar o poder, que você vai abrir os seus lábios de uma forma que você vai falar, cara, que isso? É Deus, irmão. É Deus querendo que o nome do filho dele seja conhecido. Irmãos, hoje quando acabou o nosso momento devocional, uma irmã chegou para mim e falou assim, pastor, o conselho da igreja vai ter que brevemente ter mais um culto nessa igreja. E eu, como um bom presbiteriano, falei assim, eu recebo em nome de Jesus. Você entendeu, né? Quem não entendeu, depois me procure. Devemos, irmãos, ter o senso da responsabilidade, mas também o senso do privilégio de pregar o evangelho às pessoas. Devemos ter o senso da responsabilidade tal como Paulo tinha, pois eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outro em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Na sua carta aos Coríntios, ele diz o seguinte, se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Deveríamos ter esse mesmo senso de urgência por sermos embaixadores de um reino invisível, de um reino de glória, de um reino de amor, de um reino de justiça. E nós fomos chamados para representar e dar visibilidade a este reino, com a vida e com a pregação. Termino. Preciso terminar dizendo o seguinte, rememorando, precisamos nos arrepender. Do que nós precisamos nos arrepender? Primeiro, do nosso orgulho religioso, do nosso orgulho institucional, do nosso orgulho teológico. Precisamos baixar tudo isso
e voltar novamente àquela demonstração de humildade de alguém que é totalmente dependente do Senhor. Se arrependa nessa noite. Segundo, precisamos nos arrepender da frieza espiritual. Precisamos voltar, nos lembrar de onde nós caímos e voltar às práticas das primeiras obras, do primeiro amor, do entusiasmo pelo Senhor, da paixão pelo nosso Redentor e as suas coisas. Terceiro, nós precisamos nos arrepender da nossa desobediência. Estamos em desobediência por não pregar o Evangelho, irmãos. Não tem outro jeito, eu não tenho outra justificativa para isso. E como que é o fruto de alguém que se arrependeu desses pecados? Primeiro, o fruto do arrependimento, que é uma visibilidade de que a pessoa arrependeu-se de fato e de verdade, que vem para uma esfera concreta, onde as pessoas podem ver, e onde a coisa é constatada de fato e de verdade, aquele que era orgulhoso se torna humilde. Não, eu preciso mesmo dos meus irmãos, preciso mesmo da igreja, preciso mesmo da liderança para que eu possa crescer. E nós precisamos uns dos outros. Então, o que vai levar você a constatar e o outro perceber que nós nos arrependemos é a insígnia, a marca da humildade. Humildade. Segundo, aquele que estava frio volta às práticas das primeiras obras. Torna-se um cristão fervoroso, apaixonado pelas coisas de Deus. Novamente, não faz de modo mecânico, faz porque ama o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terceiro, aquele que não pregava o Evangelho começa a pregar o Evangelho. Quer saber se o arrependimento que você há de experimentar nessa noite, se é verdadeiro, se é genuíno, é se a partir de manhã você vai ter como alvo da sua missão, de modo intencional, vou pregar o Evangelho essa semana. Pelo menos para uma pessoa. E o nome do Senhor Jesus será conhecido. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude.